Olá pessoal, essa é a última parte do nosso tutorial. Na parte anterior nós incluímos o que nós chamamos de UI, User Interface, que mostra o score, time, status do game over e imprime na tela. Ok? Além disso, nós incluímos a classe fonte e a classe sound. A intenção era utilizar a classe sound já no tutorial anterior, mas devido ao tempo vamos fazê-la agora no final. Porém, antes de iniciar a classe sound, eu queria compartilhar com vocês mais uma informação que eu vou incluir no código. Quando nós fazemos ponto, nós vamos fazer com que o ponto ele saia do momento da colisão e ele vá até o score. Tá? Desta forma, quando houver um ponto positivo, automaticamente ele vai caminhando como se fosse um easy, né? Ele vai diminuindo a velocidade até ele chegar no score só. Ok? Vamos chamar essa classe, vamos criar uma classe para isso, e vamos chamar essa classe de C Floating Message. Vamos declarar algumas variáveis. Public value as long. Public x as single, y single. Public target x as single, target y as single. Public marked for deletion as boolean. Public timer as long. Public fnt as newsFont. Ok? Vamos criar o nosso constructor. C floating messages, e ele vai receber algumas variáveis. Então ele vai receber a variável value, ela é como string, eu havia colocado como long. Ela vai receber a posição x, y, target x e target y. Ok. Me value é igual a value. Me x é igual a x. Me y igual a y. Me target x é igual a target x. Me target y é igual a target y. O me marked for deletion é igual a false. Me timer é igual a 0. E vamos inicializar a fonte. Fnt initialize. Ok. Vamos para o nosso módulo update. Vai ser bem simples. Então vamos lá. Sub update. Nem vou passar um millisecond aqui. O mx vai ser igual a mx mais o me target x menos
o meu mx vezes 0,03. Com isso ele vai diminuindo e desacelerando até chegar na minha posição x. O meu my é igual a my mais o meu me target y menos o meu my também vezes 0,03. Me target vezes 0,03. Ok? Aqui a gente checa o nosso timer. Vamos colocar if metimer for maior que 160, then else and if. Se ele for maior que 160, o meu metimer é resetado. E o meu me market for deletion é igual a true. Ou seja, ele vai ter 160, acho que milisseconds aqui. Na verdade, ele vai ficar disponível na tela e nesse período ele vai ter que chegar até o target. Acho que esse 160 está de bom tamanho. Caso contrário, o meu metimer é igual a metimer mais 1. Beleza. Agora vamos ao subdraw. Vamos declarar algumas variáveis. Gin s Hackett s Hackett f é Gin de dimension e CLR as variantes para cores. Vamos falar que CLR é igual ao array 001, cor azul. E o nosso FNT de fonte, setColor, CLR. E agora a gente imprime na tela, plota na tela, o nosso FNT glprint e a gente vai passar para ele o mevalue. Esse S7 vai ser 1, o MX e o MY, vamos colocar 2.5, vai, para ele chegar próximo lá. Com isso, vamos dar um debug compile, legal. A gente já pode incluir, chamar essa informação dentro da nossa classe game. Então a gente declara mais uma variável, nosso public floating messages as new floating message. Na verdade, vamos colocar as new scripting dictionary, porque a gente vai ter vários floating messages ali. E vamos também declarar um public floating message counter do tipo long. As usual, como de sempre, vamos chamar um call floating messages e vamos dar um remove all. E vamos dizer que o nosso me floating message counter é igual a 0. Debug compile. Agora a gente também precisa incluir no nosso módulo update todos os floating messages que nós tivemos. Então vamos declarar mais uma variável aqui.
floating message as the floating message. Ok. Então, nós atualizamos o nosso background, nosso player, nossos inimigos, nossas partículas, checamos a nossa colisão e agora as nossas animações das nossas messages. Então, for each key in the floating messages keys, set floating message é igual me messages e key. E aqui a gente chama o nosso floating message update. Vou passar o delta time lá para ele também. Não vamos usar mais floating message update delta time s. Poderia até usar aqui, mas não vamos usar nesse momento. Voltando para o nosso game. Com isso a gente tem o floating messages atualizado a cada ciclo. Vamos também no nosso draw. Vamos copiar essa partezinha aqui de cima. Então, background, player, partículas, enemies, collision. Então, embaixo de collision, a gente põe do floating message. If for each key in the floating message keys, set floating message igual meu floating message key. Qual floating message? Drop. Mais uma coisinha aqui, depois dessa opção do update, né? Antes da gente dar um next, a gente vai testar. Se ele tiver marcado para deleção, a gente deleta ele. Então, if floating message marked for deletion, then the floating messages remove o nosso aqui. Debug, compile, save. Bom, acho que era só isso. Alt F11, Alt F8, se tiver tudo ok, a gente já começa a visualizar as nossas mensagens assim que ela colide. Vamos ver o primeiro. Não foi. Então vamos ver o que aconteceu. Precisamos também incluir no nosso módulo player a criação, né? A ativação praticamente das messages. Então, download F11, aqui no nosso módulo player, quando houver a colisão, então no player, aí ele verifica se houve na colisão. Aqui, ó. Quando ele estiver no state rolling ou diving e a gente marcar o score, aí a gente vai chamar uma função que a gente vai estar criando. Então a gente simplesmente chama esta informaçãozinha. A gente vai dar um call, vamos chamar de add floating messages. A gente passa um MSG, que vai estar lá, um enemy make enemy. Eu não criei um enemy aqui. For
enemy. Enemy. Opa. NMX. Oh, caramba. Aqui. Enemy.x e um enemy.y. E a gente agora cria esta funçãozinha, ou sub. Vamos colocar aqui um sub add floating messages. Que vai receber um p as string, um x é single e um y é single. Ok, a gente declara uma variável do floating message as. Vou colocar como new c floating message. Declarando como new, a gente agora só passa praticamente o constructor. Call floating message c floating messages. E a gente vai passar aqui mais um, porque quando a gente fizer o ponto, a gente vai ter mais um. Vamos passar a posição x, a posição y. O nosso target x vai ser 2 e o nosso target y 480. 2 porque vai estar bem próximo lá do menuzinho score, lá em cima do formulário, e 480, que é também a posição y. Feito isso, a gente pode adicionar no dicionário. Então, negame float messages, a gente já pode dar um add nela. É isso. Aí a gente passa um PQ e negame float message counter. E o nosso item é o nosso floating message. Floating message. A gente incrementa o negame float message counter e a gente dá um set para floating message igual a nothing. Acho que aí está completo. Então, no nossa class game, a gente incluiu o dicionário para armazenar os messages. No nosso update, ele varre todas as float messages que tiverem dentro do dicionário. E no draw, ele desenha todas que tiverem lá. Porém, elas têm que ser instanciadas, têm que estar criadas dentro do dicionário. Para estar dentro do dicionário, quando houver a colisão que nós marcarmos o score, a gente adiciona através de uma subzinha, onde a gente cria a instância da classe, alimenta ela com as informações do constructor, adiciona no nosso dicionário, incrementa o contador e acredito que agora nós tenhamos visualmente quando nós batemos no... Olha lá. Vocês observarem, vai um númerozinho 1, mais 1, e ele vai indo até chegar próximo ao score. Quando ele chegar próximo ao score, ele dá meio que um easing, que ele vai diminuindo a velocidade, e aí ele sobe. Beleza? Legal. Agora vamos incluir o som. Vamos lá, Alt F11, vamos incluí-lo aqui no nosso MWindow. A gente inclui o som. Mas primeiro, vamos declará-lo lá na nossa
na nossa classe Game, para ficar. Vamos ver se a gente já tem aqui o som. Não, não temos ainda. Então vamos colocar aqui um public snd as new sound. Beleza. E aí a gente inicializa ele no nosso MWindow assim que a gente ativar. A gente dá um gtimer start e a gente pode dar um snd game snd initialize. Como ele não precisa de parâmetros, né? Aqui no nosso sound, o nosso initialize já vai buscar para nós o som que vai ser utilizado como background sound e o som que vai ser utilizado como explosão. Então, voltando para o nosso módulo Windows, uma vez que a gente inicializar o som, a gente vai precisar dar um terminate nele também, acho que é terminate, sessão de terminate, quando nós não estivermos utilizando mais. E esse terminate a gente vai vir aqui, quando ele não tiver mais, quando o be running for falso, a gente pode incluí-lo ali. E acho que é o melhor lugar para colocar. Então, é falso, a gente pode dizer que game snd terminate. Debug, compile e save. O nosso som sound, quando a gente der um initialize, ele lê. Os sounds, quando a gente tiver uma colisão. E a gente, em algum momento, a gente vai ter que chamar o play bg sound. Ok. Eu acho que vamos fazer diferente. Ao invés de nós fazermos aqui no Windows, a gente vai chamar o som a partir daqui. Ele der o activate, a gente já chama o som. Então aqui, ao invés dele ser um sound initialize, porque como ele dá um background, é um play bg sound. E a gente transfere o sound initialize para a classe game. Então aqui embaixo, no game, a gente dá um snd initialize. Então a gente já criou a instância dele aqui, inicializa, e assim que ele vier para o nosso módulo Windows e ele passar pelo nosso WNDproc, ele já inicializa para nós. Com isso, se nós vamos dar um debug compile, Alt F11, se nós dermos um Alt F8, acredito que pelo menos o som de background já vai estar funcionando. Alt F8, main. E temos o som de background, ok? Vamos incluir agora o som para colisão. No som para colisão, vamos dar um Alt F11 e vamos lá na classe Player, onde a gente tem a função check collision. Assim que a gente tiver constatado que houve a colisão e que a gente marcar ali em chamar o animation, nesse momento, acho que aqui a gente já pode, não sei se antes ou depois, mas vamos chamar aqui, por exemplo. Vamos chamar aqui um call me game snd e play explosion. Play explosion. No momento que ele adicionar aqui a animação para colisão, ele já dá, eu não sei se é antes ou depois, mas vamos fazer um teste. Alt F11, Alt F8. A ideia é que quando ele colidir, ele faça o barulho da explosão. Então vamos lá.
Olha lá. Ok? Com isso, nós temos o nosso som com background. Agora, eu queria compartilhar com vocês algumas... isso é cosmético, tá? Vocês puderam observar que os nossos personagens, nossos inimigos, eles são monocromáticos, né? Existe uma possibilidade da gente incluir um pouquinho de cor. Ok? Então vamos lá. Vamos na nossa classe inimigo, então Alt F11. Vamos lá no nosso CEnemy. E no nosso módulo Draw. Então aqui antes de desenharmos, né, o inimigo, vamos fazer algumas condições aqui. Então vamos lá. If me img key for igual enemy fly, then vamos dar um end if aqui. A gente vai fazer o seguinte: quando a mosquinha vier voando, a gente dá um call para gl color 3f e vamos mudar para uma corzinha 011, não lembro exatamente que cor vai ser, mas eu acho que dá uma corzinha diferente nele lá. E aqui antes do flush, não sei se precisa ser antes do flush ou não, a gente retorna a cor para um gl color 3f 11000. Com isso, só com essa alteraçãozinha, alguma coisinha na nossa mosquinha já vai mudar para essa corzinha que está aqui. Vamos ver. Alt F11, Alt F8. GL Color 3F. GL Color 3F. Ó, pode ver que a asinha dela ficou azul, o olhinho ficou azul. Beleza? Então, vamos testar mais uma aqui. Vamos pegar o nosso spider. Vamos colocar else if me img que é igual enemy. Vamos escrever correto desta vez. Spider big. Then, vamos colocar aqui uma cor gl color 3f. Vamos colocar vermelho. Alguma coisa na nossa aranha vai ter que ficar vermelho. Então vamos lá, Alt F11, Alt F8. Nem que sejam os olhos dela. Olha lá, os olhos dela ficaram vermelhos e uma partezinha lá atrás. Então agora já temos vamos agora colocar uma corzinha na boca e no olho da planta. Então a gente já sabe como funciona. Vamos copiar esse código aqui. E se for enemy plant, vamos colocar 1 e 0. Pronto. Agora nós temos nossos 3 inimigos com cores. É sutil, mas olha lá, vermelhinho. Ah, mudei. Não era o que eu queria. Vamos ver onde eu errei. Se for enemy spider em cima, ele vai ter os olhos vermelhos e o enemy plant vai ser meio laranjinha, meio amarelo. Ok. Alt F11, Alt F8. A boquinha amarela, asinhas azuis e o olho vermelho da nossa aranha.
Vamos dar uma cor agora para as nossas layers. Vamos dar Alt F11 e vamos para o nosso C-Layer. Mais uma vez, a gente vem aqui e faz os nossos testes de condição. Então vamos lá, vamos colocar if img que é igual a layer 1, then e vamos dar um end if. Eu peguei algumas cores da internet aqui, eu vou colocar, depois vocês podem mudar, fiquem à vontade. Então vamos dar um call para o GL Color 3F, vamos passar um 0.518, um 0.702 e um 0.929. Lembrando que aqui, vamos por depois do GL Flush, a gente retorna a cor para Call GL Color 3F 1, 1 e 1. Bom, com isso a nossa Layer 1 já mudaria de cor. Vamos fazer um teste, Alt F11, Alt F8. Ela já foi para um azulzinho ali, se vocês perceberem. Vamos mudar os outros layers. Então, vamos copiar esta primeira chamada, vamos dar um else, aí a gente tem else if image key layer 2. Se for layer 2, vamos dizer que aqui ele é 510, aqui ele é 0455 e também 0455. Qual o outro layer que a gente vai alterar? Vamos alterar o layer 4. Layer 4. Se for layer 4, a gente vai passar 0878, 808 e 808. Então agora a gente vai ter a layer 1, a 2 e a 4 também coloridas. Alt F11, Alt F8. Usamos aí um marronzinho nos nossos layers. O nosso Floating Messenger agora de um azulzinho está destacando pouco. Então vamos mudar no nosso Floating Messenger a cor para ele, vamos passar um vermelho. E nós não precisamos do sRacket aqui. Alt F11, Alt F8. E se der tudo certo, a gente, quando colidir e fizermos o ponto, a gente vai ter vermelho agora. Ok? Alt F11. Aqui, a nossa fonte, em algum momento a gente instancia a fonte, a gente dá um set color nela, a gente dá um initialize. Se nós viermos na nossa fonte, a gente tem a opção, quando imprimir, de passar uma escala. Então, no nosso GL Print. Então, aqui no nosso player, floating message, a gente pode dizer que a nossa escala aqui, por exemplo, vai ser 2. Só para ver o tamanho que vai ficar a fonte lá. O nosso message. Isso vai ficar muito exagerado. Não está exagerado, não.
Ok? Pessoal, com isso eu encerro esta série deste tutorial de jogo em 2D, Scrolling Background, que eu volto a enfatizar. O autor do código em JavaScript é Frank's Laboratory. Dê uma olhada nos códigos que ele tem, são fantásticos, e todos eles, todos, sem exceção, são passíveis de serem convertidos para o VBA. Eu sei que vai ter muita gente que pode estar questionando, mas por que fazer isso? Por que fazer um joguinho no VBA? É só para diversão. Na verdade, a ideia é compartilhar com vocês a quantidade de código, a oportunidade, a diversidade que o VBA nos proporciona. E, com certeza, pessoas inteligentes que vocês são, saberão utilizar esses códigos da forma de vocês para fazer um formulário mais bonito, alguma coisa diferente, fora da caixa. Além da quantidade de código que a gente tem, que pode ser utilizado para outros fins. Fins financeiros, contábeis, engenharia, para diversas finalidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 20 anos na área financeira e utilizei muito o VBA. Utilizei muito o VBA usando Excel, Access, SQL, bancos de dados que eram disponíveis para mim, para fazer planejamento financeiro, orçamento, budget, forecast, coisas de empresa multinacional, e que é extremamente importante. E além disso, com a ajuda do Power BI mais para frente, a gente pôde fazer reconciliações contábeis, reconciliações financeiras, de fechamento de balanço, explicar para os nossos amigos americanos quais foram as variações no resultado projetado contra o realizado de uma forma muito rápida, muito prática. E sem o VBA não seria possível. Ok? Então, espero que vocês continuem comigo. Estou definindo qual vai ser a minha próxima jornada, que tipo de tutorial eu vou fazer. Pretendo fazer alguma coisa agora fora do que o Franklin Laboratory tem para oferecer. Talvez um novo joguinho, talvez um Tetris, um Breakout, alguma coisa diferente. Mas eu ainda queria fazer mais um joguinho utilizando o OpenGL e talvez eu já parta para o OpenGL da nova geração, trabalhando com shaders. Eu tenho uma pessoa que se inscreveu no canal e ela usa o Office de 64 bits. Infelizmente, na minha máquina eu só tenho de 32 bits, mas eu já tive a oportunidade, ainda quando eu trabalhava na empresa onde eu trabalhei por mais de 20 anos, de ter uma máquina com Office de 64 bits disponível para mim, e eu cheguei a converter alguns códigos para 64 bits. Então, é possível, eu tenho a intenção de fazer, mas eu preciso saber se vai ter demanda também. Porque uma vez que as pessoas saibam a programar, e elas saibam do potencial do VBA, o que influencia nos 64 bits é mais aquilo que está associado a um componente comum que foi desenvolvido num VB de 32 bits, ou praticamente chamadas de API. Tudo aquilo que a gente não estiver fazendo chamada de API é programável sem problema dentro do VBA. Ou quando a gente faz referência a alguma DLL, alguma TLB, eu acredito até que se a gente fizer uma TLB com chamada de 32, ela vai funcionar no Office de 64. TLB ou DLL é mais fácil dela ser portada do que um código, onde a gente nós estamos chamando as funções da API do Windows, automaticamente a gente tem que converter se for Office de 64 bits. Ok? Espero que vocês continuem conosco. Espalhem, comuniquem, falem para os seus amigos, olha, tem alguma coisa diferente lá. Vamos fazer esse canal crescer e, se for de interesse, a gente vai postando mais alguma coisinha para vocês. Então, até a próxima.